Começando mais uma aula sobre transformações gasosas, hoje a ideia é trabalhar um pouquinho com transformação isotérmica, também uma ideia bem simples, então não vamos ter muito problema aqui. Só lembrando, o que significa isotérmica? Porque esse é o grande segredo, né? Lembrando que iso significa igual, o mesmo, né? E térmica, no caso, significa temperatura. Então o que vai acontecer aqui pra gente? A temperatura vai ser a mesma, ou seja, ela não vai variar, ok? Nós já estamos trabalhando desde a aula 23 com transformações, então a gente já sabe o seguinte, então se você não tem acompanhado, volta na aula 23 para retomar qual que era a ideia inicial. Então nós temos essa seguinte relação, ó, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, ela é constante, certo? Numa transformação nós tínhamos então que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual, então, a uma pressão final, que nós vamos chamar de 2 aqui, um volume final, que vamos chamar de V2, e uma temperatura final, T2, ok? Nesse caso, como a temperatura é a mesma, nós podemos afirmar que T1 é igual a T2, então, se eu passar dividindo, vai ficar, vamos supor, 10 e 10, 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, isso significa que eu posso simplificar a minha equação e dizer para a gente que numa transformação isotérmica, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Olha que tranquilo. A ideia é bem simples, né? Então, bem tranquilinha. Então, a gente pode tentar imaginar isso da seguinte maneira. Imagina que nós temos um recipiente, certo? Eu tenho um gás dentro desse recipiente, ele está exercendo uma certa pressão contra a parede do recipiente, ok? E se eu aumentar, por exemplo, o tamanho desse recipiente, ou seja, se eu aumentar o volume dele, tá? Olha que desenho mais mal feito. Acontece, a pressão vai acontecer o quê? Vai diminuir, porque cada átomo desse gás nobre aqui, desse gás ideal que está aqui dentro, vai ter que, por exemplo, caminhar bem mais até atingir as paredes do recipiente. O que acontece foi que eu mantive a mesma quantidade de gás, então agora eles têm um espaço maior para se deslocar. Consequentemente, a pressão vai diminuir. E é exatamente isso que a gente vê aqui, né? O que aconteceria com a pressão, por exemplo, se eu aumentasse o volume? Então eu teria que determinar a pressão final. Pressão final, P2, vai ser o quê? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pelo volume final. Como esse valor aqui vai ser maior do que o inicial, consequentemente a gente vai verificar uma redução na pressão, ok? Se eu aumentar o volume, eu verifico uma redução na pressão. Do contrário, se eu diminuo o meu volume, esse número aqui, o valor dele, dessa variável, é menor do que essa, consequentemente, minha pressão final vai aumentar, né? Então, da mesma situação aqui, se ao invés de ter aumentado para cá, se tivesse reduzido esse volume, o mesmo gás estivesse aqui dentro, o espaço para ele se deslocar seria menor, tá? Para cada molécula, para cada átomo. Se for pensar num gás ideal, seriam átomos, né? Ok? Esse é o conceito. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer dois exemplos para a gente aplicar isso daqui. Então eu vou apagar aqui, vamos para o primeiro exemplo, bem tranquilo, certo? Exemplo 1, fala o seguinte, ó. Uma certa massa de um gás ideal perfeito, perdão, encontra-se dentro de um balão. Quando o volume do balão é igual a 10 litros, então vamos lá, ó, volume 10 litros, a pressão exercida pelo gás é igual a 3 atm. Então vamos anotar isso tudo que ele deu pra gente, ó. O volume inicial, volume 1, são 10 litros e a pressão, né, nessa situação aí são 3 atm. Ok, tá aqui anotadinho, certo? Determine o volume final do balão. Então, ó, o balão vai ter um volume final, que essa é a pergunta. Quando o gás sofrer uma transformação, ó, já tá falando pra gente aqui, ó, isotérmica, ou seja, a temperatura não vai variar, e sua pressão final atingir 12 atm, ó, pressão final, P2, igual a 12 atm. Só repara uma coisa, a pressão final se tornou maior do que a inicial. Isso significa que deve ter acontecido o quê? Uma redução no volume, não é isso? Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui em termos de matemática. Vamos lá. Ó, pressão 1 sobre volume 1, vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, certo? O que ele quer determinar? Qual o V2? Então, se eu passar aqui, ó, o P2 vai passar dividindo, eu vou falar assim, ó,
que V2 é igual a P1 vezes V1, tudo isso dividido por P2, ok? Então, só vou assumir os valores aqui agora, que eu deixei anotadinho ali, ó. Volume final vai ser quem? P1, 3 atm, vezes o volume inicial, que era de 10 litros, dividido por P2, que vale 12, ok? Isso aqui vai dar pra gente, ó, 30 dividido por 12. O que quer dizer isso aqui? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 30 dividido por 12. Sempre é bom estar treinando, né? 30 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Para 30, faltam 6. 6 divide por 12? Não, então eu boto uma vírgula desse lado e um zero aqui. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Dividido por 60, nada. Faz uma carinha de feliz aqui. Então, o que aconteceu com o volume final? Ficou 2,5 litros, certo? Como isso é uma proporção, será que a gente não conseguiria fazer tudo isso só trabalhando o raciocínio lógico? Sim. Vamos ver aqui uma coisa. Quando a pressão... O que aconteceu com a pressão? Ela foi de 3 para 12, ou seja, ela aumentou 4 vezes. Se a gente sabe que a pressão está aumentando, o volume tem que estar diminuindo, certo? E tem que estar diminuindo na mesma proporção, 4 vezes. Então, qual é o valor que é 4 vezes menor do que 10? 2,5, certo? Então, né, dos dois lados, por raciocínio lógico, por matemática pura, né, aplicando aqui os valores e fazendo a continha, nós temos esse tipo de situação. Super simples trabalhar, né? Não tem muito segredo, creio eu, aqui. Mas, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo aqui, que é o segundo e último. Vamos trabalhar um pouquinho com o gráfico para ver o que acontece. Ó, o gráfico abaixo mostra o comportamento de um gás ideal quando o mesmo sofre uma transformação isotérmica. Novamente, está dizendo para a gente que a temperatura não muda. O tema da nossa aula de hoje não poderia ser diferente. Determina a pressão final do gás. Então vamos ver uma coisa aqui, ó. A pressão inicial, olha a setinha aqui, ó, tá descendo. Então a pressão inicial era de 6 atm e foi reduzida até uma pressão que eu preciso determinar, ó. Eu não sei quanto vale P2. Eu sei que inicialmente o volume, quando a pressão, perdão, era de 6 atm, o volume eram 2 litros. E nessa pressão aqui 2, o volume vai ser de 3 litros. Então, novamente, fazendo a nossa continha aqui, ó, P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2. Assumindo os valores que nós temos inicialmente, lembrando aqui é o início, aqui é o fim, porque a seta está me dizendo isso, está saindo daqui para cá. Então, a pressão inicial era de 6 atm, o volume inicial era de 2 litros, isso aqui é igual a uma pressão final que eu não sei quanto vale, e vou determinar, vezes, multiplicado aqui por 3 litros, ó. Em P2, o volume final são 3 litros, certo? Então, P2 fica facinho de calcular, 6 vezes 2 dividido por 3, 6 vezes 2 vai dar 12, dividido por 3, portanto, P2 é igual a 4 atm, ok? Tranquilo? Bem simples também, né? Até por gráfico não é muito difícil, a gente obtém os dados aqui e coloca na nossa equação. Lembrando que isso aqui não é mais uma equação, a gente tem que lembrar que pressão vezes volume dividido pela temperatura é constante. E aí sim, nos tipos de transformação, eu posso anular a temperatura quando é isotérmica, eu posso anular o volume quando é isovolumétrica, eu posso anular a pressão quando ela é isobárica. Legal? Essa então foi a última aula sobre transformações gasosas. A gente completa os 3 tipos de transformação, ok? Na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho de exercício somente sobre essas transformações. Na aula 27, a gente vai estar vendo trabalho realizado por um gás, uma transformação, quando ocorre, por exemplo, mudança de volume, ok? Certinho? Sem problemas, né? Então tá, então, só para lembrar, se você está assistindo essa aula no YouTube, saiba que temos uma plataforma destinada a organizar todas as nossas aulas. Essa plataforma que você está vendo aqui, tá? Quer acessar? Acessa lá, ó, cientiatvbr.futurecom.com.br, tá aqui em cima, tá? Aqui você vai ver um menuzinho com todas as aulas organizadas por tema, certo? Se você gostou do nosso trabalho, quer patrocinar, quer ajudar, clica aqui em patrocine essa ideia. Legal? Bom, quer ficar por dentro sempre que sai uma aula? Sempre que a gente coloca uma matéria sobre ciência, tecnologia, educação?
curta aqui nossa página no Facebook, facebook.com/cientiatv. Legal? Então eu te vejo na próxima aula. Até lá!